E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje falarei sobre adição com números decimais. Na aula anterior, vimos adição com números naturais. Qual que é a diferença? Agora teremos um elemento separador, que é a vírgula. Ela irá dividir o número em duas partes. A parte que está à esquerda da vírgula, que a gente fala antes da vírgula, chamado de parte inteira. E a que está à direita da vírgula, que a gente fala depois da vírgula, será a parte decimal. Pense na vírgula como sendo o fim da parte inteira, que aí ficará como na aula anterior, ó. O último númerozinho antes da vírgula, chamado de unidade. O que está do lado da unidade, a gente chama de dezena. O que está do lado da dezena, a gente chama de centena, e assim por diante. Já na parte decimal, a primeira ordem que a gente utiliza, chamado de décimo, que vem depois da vírgula, é o primeiro algarismo depois da vírgula. Depois dos décimos, a gente tem a ordem dos centésimos, depois dos milésimos e outras ordens além dessas. No entanto, para a compreensão de como fazer uma adição com números decimais, essas ordens aqui, ó, que eu deixei na tabelinha, são mais do que suficientes. Depois, caso você tenha curiosidade, basta você pesquisar na internet que você verá que existem infinitas ordens além dessas. Antes de começar a fazer os exercícios, vou colocar aqui um exemplo de um número para te ensinar como que você vai colocar cada algarismo dele embaixo dessa tabelinha nas suas respectivas ordens. Por exemplo, pegar o número aqui, ó, 103,528. Agora vamos nomear a ordem dos algarismos, ó. Aqui temos a vírgula e aqui está a vírgula. O primeiro algarismo antes da vírgula, que é o último númerozinho antes da vírgula, a gente chama de unidade. Isso quer dizer que o número 3 representa unidade. O que está do ladinho aqui da unidade, a gente chama de dezena. Então, quer dizer que o número 0 representa as dezenas. E o que está do lado das dezenas são as centenas. Então, o númerozinho que está do lado do zero representa as centenas. Vamos analisar agora, depois da vírgula, a parte dos números decimais, ó. Aqui a gente tem a vírgula. E o que está depois da vírgula? Primeira ordem depois da vírgula, a gente chama de décimo. Então, isso quer dizer que o número 5 representa os décimos. O que está do lado do décimo, a gente chama de centésimo. Então, o número 2 representa os centésimos. E o que está do lado do centésimo representa os milésimos. Então, quer dizer que o número 8 representa os milésimos. Um detalhe importante. Geralmente, a parte inteira, a gente representa aqui as ordens com a letra maiúscula e a parte decimal com letras minúsculas. Agora, vamos escrever este número abaixo dessa tabela. O primeiro passo que eu recomendo que vocês façam é colocar vírgula embaixo da vírgula. Então, vai ficar assim, ó, vírgula embaixo da vírgula. Agora, unidade embaixo de unidade. Quantas unidades tem esse número? Esse número tem 3 unidades. Então, o número 3 vai ficar aqui, ó. Do ladinho do 3, a gente tem o 0. 0 representa a dezena. Então, a gente tem 0 dezenas. Do lado das dezenas, a gente tem as centenas. Então, aqui a gente tem uma centena. Agora, depois da vírgula, a parte decimal. Quantos décimos tem este número? Tem 5 décimos, que é o primeiro algarismo depois da vírgula.
Do ladinho a gente tem os centésimos, que representa 2 centésimos. E do ladinho dos centésimos a gente tem a ordem dos milésimos, que neste caso são 8 milésimos. Agora, supondo que você assistiu à aula anterior e já sabe fazer operação de adição com números naturais, a gente já consegue resolver os exercícios. Então, bora para eles. Exercício número 1. 3,24 mais 1,8. Primeiro, vou nomear aqui as ordens dos algarismos. Ó, aqui a gente tem a vírgula. Quem que está antes da vírgula são as unidades. Então, quer dizer que o número 3, ele representa as unidades. Agora, ó, depois da vírgula, o que a gente tem aqui? Ó? Depois da vírgula, a gente tem a ordem dos décimos. Então, 2 representa décima, e do ladinho dele a gente tem os centésimos. Agora, o 1,8. Ó, antes da vírgula, o último númerozinho antes da vírgula, a gente chama de unidade. Então, o número 1 é unidade. Agora, depois da vírgula, qual que é a ordem? Depois da vírgula, a primeira ordem, a gente chama de décimo. Agora, vamos colocar estes números na tabelinha aqui embaixo. Primeiro passo, ó, vou pegar o 3,24. Eu gosto de colocar, ó, primeiro a vírgula, ó, vírgula embaixo de vírgula. Depois eu escrevo o número, ó. Do ladinho da vírgula a gente tem a unidade. Aqui a gente tem 3 unidades. Agora, depois da vírgula, a gente tem 2 décimos. Do lado do décimo, a gente tem centésimo. Então, a gente tem 4 centésimos. Vamos escrever o próximo númerozinho, ó. 1,8, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Está antes da vírgula é a unidade. Então, temos uma unidade. E depois da vírgula, a gente tem os décimos. Aqui eu tenho 8 décimos. Uma informação muito importante que você deve saber para fazer operações com números decimais é a seguinte notação. Imagine que você tenha R$ 7. R$ 7 é a mesma coisa que R$ 7,00. Repare que eu coloquei uma vírgula e acrescentei 2 zeros depois dela. O que isso quer dizer? Que zeros à direita depois da vírgula, na parte decimal, não altera o resultado. Eu posso colocar quantos zeros eu quiser aqui, ó, que o resultado vai ser o mesmo. Ó. 7 é a mesma coisa que 7,00000 infinitamente. Posso colocar quantos zeros à direita depois da vírgula eu quiser, que não muda o resultado. Então, para que a quantidade de algarismos depois da vírgula de todos os números aqui da soma sejam iguais, eu vou acrescentar alguns zeros. Ó, o 3,24, ele tem dois numerozinhos depois da vírgula, certo? Ele tem o 2 e o 4. O 1,8 tem apenas um único numerozinho depois da vírgula, que é o 8. Para que a quantidade de algarismos depois da vírgula seja iguais dos dois números, eu vou acrescentar aqui, ó, um zero à direita do 8, que não vai mudar o resultado. Após montar a continha, basta somar normalmente, ó. 4 mais 0 dá 4. 2 mais 8 dá 10. Vai 1 na coluninha que está do lado. Como a do lado é a vírgula, a gente não coloca aqui nenhum número na coluna da vírgula. Então, a gente coloca na coluninha que está do lado que tem numerozinhos, certo? Porque, ó, aonde está a vírgula, só vai ter a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Sempre isso na adição e na subtração. Vírgula embaixo de vírgula. Agora, vamos somar aqui, ó, a coluninha das unidades. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Então, 3,24 mais 1,8 é igual a 5,04. Questão número 2. 45 mais 15,35. Repare que o 45 ele não tem vírgula, ele é um número inteiro. Então, vamos relembrar da aula anterior. O último algarismo
que está mais à direita representa as unidades. Ó, aqui, ó, unidade. É o último algarismo que está antes da vírgula. E quando não tem a vírgula, é o último algarismo. Do lado das unidades, a gente tem as dezenas. Então, 45 tem 4 dezenas. Agora, vamos para o próximo númerozinho, que a gente tem a vírgula. Quem que está antes da vírgula? Antes da vírgula, a gente tem as unidades. Do lado das unidades, temos as dezenas. Agora, ó, temos a vírgula. Primeiro algarismo depois da vírgula, a gente chama aqui, ó, de décimo. Isso quer dizer que o número 3 representa os décimos. E o número 5, que está do ladinho, representa os centésimos. Vamos colocar estes números na tabelinha aqui embaixo. Ó. 45, ó, ele tem 5 unidades. Então, unidade embaixo de unidade. Tem 4 dezenas. Então, dezena embaixo de dezena. É importante, ao montar a continha, colocar cada algarismo na sua respectiva ordem. Você tem que colocar unidade com unidade, dezena com dezena, décimo com décimo e assim vai. Porque se você colocar na ordem errada, ao somar ou subtrair, o resultado estará totalmente errado. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o nome das ordens em cima dos algarismos, para não ter erro. E recomendo que você faça uma tabelinha também separando os algarismos, que nessa tabelinha que eu desenhei. Agora vamos escrever o outro número, ó, 15,35. Então, eu recomendo vírgula primeiro, ó, vírgula embaixo de vírgula. Aí, antes da vírgula, a gente tem 5 unidades, ó, unidade com unidade. Temos uma dezena, dezena com dezena. Agora, depois da vírgula, temos 3 décimos, do ladinho, 5 centésimos. Agora, para fazer a operação, eu vou completar com alguns zeros para deixar a parte decimal com a mesma quantidade de algarismos. Então, vou colocar aqui, ó, 45, aí depois dele o que que a gente pode colocar? Ó, uma vírgula e acrescentar 2 zeros, que isso não altera o resultado. Ó. Imagine que a gente tinha R$ 45, não é a mesma coisa que R$ 45,00. Então, se você colocar aqui uma vírgula e acrescentar zeros à direita dela, não vai alterar o resultado. Agora, vamos somar normalmente. Ó. 0 mais 5, 5. 0 mais 3, 3. Vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 5, 10. Você deixa o último algarismo e sobe o algarismo que sobrou para a coluninha que está do lado, que é 1. Ó. 1 com 0 dá 10. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Então, 45 mais 15,35 é igual a 60,35. Vamos para a questão número 3. Questão número 3. 0,321 mais 16 mais 4,72. Vou nomear as ordens para escrever os números certinho aqui na tabelinha abaixo. Ó, 0,321, que a gente tem a vírgula. Então, o que que eu faço? Ó, antes da vírgula, a gente tem as unidades. Então, este número tem 0 unidades. Agora, depois da vírgula, primeiro algarismo depois da vírgula, a gente chama de décimo. Depois, centésimo. Por fim, milésimo. 16, ele não tem vírgula, então o último algarismo dele, que está mais à direita, representa as unidades. Do lado das unidades temos as dezenas. 4,72. Antes da vírgula, a gente tem unidade. Depois da vírgula, a gente tem décimo. Do ladinho do décimo, centésimo. Agora vou colocar estes números na tabelinha. 0,321. Coloca primeiro, ó,
vírgula, embaixo de vírgula. Agora, ele tem 0 unidades, ó, o algarismo que está antes da vírgula. Então, vou colocar aqui o 0. Depois da vírgula, tem 3 décimos, 2 centésimos e 1 milésimo. Próximo númerozinho, 16. Ele tem 6 unidades, tá? Unidade embaixo de unidade. Está do ladinho da unidade é dezena. Ele tem uma dezena. E o último númerozinho, 4,72. Primeira vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Antes da vírgula a gente tem 4 unidades. Depois da vírgula a gente tem 7 décimos. E do ladinho, 2 centésimos. Novamente, para que a quantidade de algarismos depois da vírgula sejam iguais em todos os números que eu estou somando, eu vou acrescentar alguns zeros à direita depois da vírgula. Só depois da vírgula que você pode fazer isso e à direita da parte decimal. Então, vamos colocar aqui, ó, 16. Ele não tem vírgula. Então, vou colocar uma vírgula. Como o númerozinho que tem mais algarismos depois da vírgula é o 0,321 e ele tem 3 algarismos depois da vírgula e o 16 não tem nenhum, então vou acrescentar 3 zeros para que a quantidade seja igual. O 4,72 tem 2 algarismos depois da vírgula, então vou acrescentar apenas um único zero para que a quantidade fique igual e todos tenham 3 algarismos depois da vírgula. Depois que você montou a continha, agora é só somar. 1 mais 0, 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. Mais 2, 4. 3 mais 0, 3. Mais 7, 10. Vai 1. Lembrando que você não eleva nada na coluninha que tem a vírgula. Você coloca na coluninha que está do lado. Porque aonde tem a coluninha da vírgula, você só vai deixar a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Agora vamos somar aqui a unidade. 1 mais 0, 1. Mais 6, 7. Mais 4, 11. Deixo o último algarismo e subo com o outro. 1 mais 1, 2. O resultado dessa soma vai ser igual a 21,041. Mais para frente no curso, terá uma aula só sobre sistema de numeração decimal. E nele ensinarei como fazer a nomenclatura destes numerozinhos. Por exemplo, como que a gente lê este último resultado aqui, ó, 21,041. A gente lê primeiro a parte inteira do número, que é o que está antes da vírgula. E você vai ler assim, ó. Qual que é o númerozinho que está aqui antes da vírgula? É o 21. Então, você vai ler 21 inteiros. E depois você vai ler a parte decimal. Qual que é o númerozinho que está aqui, ó, depois da vírgula? 0,41 é a mesma coisa que 41. E qual que é a última ordem deste númerozinho, ó? Aonde que ele acaba? Na ordem dos milésimos. Então, como que você vai ler a parte decimal? 41 e o nome da última ordem, milésimo. Então, qual que é o nome deste número aqui do resultado? Vai ser 21 inteiros e 41 milésimos. Espero que tenha gostado desta aula. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário neste vídeo. Tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau!